Você já imaginou se toda a população de Minas Gerais fosse morar no exterior? Pensa nisso. Uma pesquisa apontou que 19 milhões de jovens, o que equivale ao número de habitantes do nosso estado, têm vontade de deixar o Brasil e viver em outros países. Balança a reportagem para a gente entender melhor essa história, vai! Se tem uma coisa que o William gosta é de viajar, conhecer novos países, novas línguas, novas culturas. Eu sempre trabalhei para viajar. Não tem mais coisa mais prazerosa do que você sair do Brasil, ver um local bonito e aproveitar como se fosse assim, o último dia. E o William já começou a fazer as malas de novo. Mas dessa vez ele vai para ficar. Em menos de um mês, o jovem embarca para o Canadá em busca de trabalho. E dessa vez ele está decidido. Só volta para o Brasil se for para passear. Está muito saturado o meu meio. Então as pessoas que já têm muito tempo de mercado, eles já têm uma certa quantidade de pacientes ou trabalham numa área que já agregou tudo que tinha que agregar. Não tem mais como crescer. Chegar uma pessoa nova é muito difícil ela tentar ainda melhorar tudo que já está bom. O que a gente quer para o nosso futuro é uma estabilidade, é ter uma boa casa, uma boa comida, um bom emprego. E a gente vê que hoje no Brasil está ficando muito e cada vez mais difícil isso. O nutricionista providencia toda a documentação necessária para conseguir o visto de entrada no Canadá. A princípio, ele vai como turista e depois de arrumar um emprego, deve solicitar a permanência definitiva no país. Eu sei que eu estou saindo do Brasil para dar a cara a tapa. Então, desde o começo eu já pensei nisso. Eu estou indo para realmente trabalhar. Se for 24 horas por dia para descansar, um dia na semana, eu vou para isso. Depois que você decidiu ir para fora, como que foi para você dar essa notícia para sua família? O que eles acharam? Minha família apoiou super, porque eles falaram assim, meu filho, você realmente tem que crescer. O Brasil hoje em dia não está dando nada. O William vai contar com o apoio de outros 3 amigos mineiros que já estão no Canadá há mais de um ano. Eu estou aproveitando que tenho pessoas conhecidas lá para me apoiar, para eu tentar crescer lá também como eles. Por mais que a gente não trabalhe na mesma profissão que demoramos 4 anos para formar, a chance de eu crescer e ser alguém um pouco maior lá é melhor do que aqui. Assim como o nutricionista, a maioria dos jovens de 16 a 26 anos gostaria de morar no exterior, segundo pesquisa Datafolha. Foram 62% das respostas positivas, ou seja, 19 milhões de pessoas, o que equivale a toda a população de Minas Gerais. Os nossos jovens, eles foram criados naquela expectativa de que o Brasil fosse ser o país do futuro. Então, quando eles se viram adultos, se depararam com um país cheio de problemas conjunturais, políticos, problemas sociais muito graves. E então isso traz uma instabilidade, isso amedronta realmente, né, o sujeito que espera ter, né, uma possibilidade de profissional, uma possibilidade de formação sólida. Então isso sim desperta o interesse dos nossos jovens de buscarem novas oportunidades, né? Não está dando para ficar feliz. Política, desigualdade, o Brasil está muito complicado. Muito roubo, muito roubo. E alguns têm muitos, outros têm nada. O Brasil é um país que você não tem aquela liberdade de você sair, aí chegar a hora que você quiser, não tem aquela segurança assim. A política do Brasil também te desanima? Ah, também, né? A gente vai votar, não sabe em quem confiar, não sabe, né? A gente nem sabe como votar, né? É muito difícil. A pesquisa ouviu 2.090 pessoas em todo o Brasil. Foi observado que quanto mais jovem e com nível social e de escolaridade maior, o desejo de se mudar do país aumenta. Eles já têm uma leitura e uma interpretação mercadológica um pouco mais consolidada, um pouco mais amadurecida, né? Então percebem que para conseguirem colocações aqui no Brasil, vão ter que se esforçar bastante, né? Ou principalmente que vão ter que tentar driblar alguns dos principais percalços que nos países de primeiro mundo né, isso não acontece. Mas esses jovens, normalmente, eles já têm aí algum contato fora do país, eles já têm algum contato com universidades, então eles já têm uma trajetória um pouco mais consolidada, né? Então eles não precisam iniciar do zero.
Esta socióloga explica que as oportunidades no exterior podem ser bem vantajosas. Mas se o sujeito ele é realmente, como a gente diz no popular, bom de serviço, ele consegue sim um bom posicionamento, ele consegue sim uma boa estratégia de movimentação mercadológica e profissional, né? Mas em alguns países mais e outros menos, já que a gente ainda tem um pouco também do preconceito cultural, da América Latina ainda está inserida no terceiro mundo. Então tem essas questões que ainda pegam um pouco aí, principalmente nos países de primeiro mundo, né? Mas ela faz um alerta: nem tudo é tão perfeito quanto parece. A gente observa que muitos jovens, até desse nível de escolaridade, dessas classes A e B, que vão para outros países em condições de subemprego. Como que eles devem encarar isso e como que isso acontece de fato? Esses jovens, muitas vezes, com esse sonho de ter uma carreira e vários facilitadores, se submetem a empregos que não são na sua área de formação, mas que eles reflitam realmente nesse sentido, porque, dependendo se a formação é consolidada, aqui no Brasil, por mais que existam percalços e que existam crises econômicas, ele pode conseguir uma boa colocação sim. Então, realmente, será que vale a pena ele permanecer todos esses anos em uma universidade, tendo uma formação, agregando conhecimento para depois se submeter a empregos que não são ali aquilo que ele esperava na realidade, né? Então, ele ponderar bastante em relação a esse respeito. Há 6 anos, o Marcelo fez o inverso. Estudou por 1 ano na Bélgica e recebeu uma proposta de trabalho tentadora por lá. Mas ele não aceitou e decidiu voltar para o Brasil. Acho que hoje a gente vive um descrédito muito grande de todas as esferas de poder. O executivo, o legislativo, um judiciário completamente desacreditado. E isso faz a gente perder um pouquinho a esperança que a gente tem de uma melhora em recessão. Então, o que te faz ficar naturalmente, o que te faz ficar no país, você tem todo o vínculo afetivo, mas você tem uma proposta de vida que você precisa achar ela viável. E o que acontece hoje é que ninguém vê perspectiva de melhora. Hoje, ele é empresário em Belo Horizonte. Não se arrepende das escolhas que fez e acredita que a experiência no exterior foi extremamente válida para ele chegar onde chegou. O exterior é visto como uma alternativa, até de certo ponto, bem viável para um up na vida, para uma consolidação de carreira, para alçar novos voos e tal. Quem estiver pensando em ir para fora, hoje em dia você tem muitos artifícios para poder pesquisar, para poder tomar uma decisão realmente acertada. O exterior não é para todo mundo, não é? Dos 62% das pessoas que querem ir, você pode ter certeza que a grande parte delas não vai conseguir nem se adaptar a uma cultura diferente da sua. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para essa aventura não virar uma frustração que vai te marcar pelo resto da vida. Apesar da forte crise que o país enfrenta, ainda há esperança. Jovens que acreditam que o poder de transformação está nas mãos deles. Eu acho que, como brasileira, eu não tenho que pensar se eu mudaria de país. Eu tenho que trazer uma melhoria para que eu possa viver no meu país, para que eu possa fazer com que os meus filhos vivam nesse país. Não pode desistir do Brasil, não. O Brasil é muito bom, excelente.